com a nossa programação aqui nesse primeiro dia da nossa arena de conteúdo escolar Experience. A gente já teve hoje sessão review da Ampop, produtos de organização. A gente teve palco do expositor, foram 2 sessões já com os nossos parceiros expositores trazendo os produtos para cá. Agora a gente começa a nossa programação de palestras e painéis. A gente tem uma curadoria muito especial, palestrantes incríveis, vindo trazer assuntos super atuais, super relevantes para vocês. Para provar que a curadoria é muito especial, a gente já começa a nossa primeira palestra trazendo a experiência da Disney. Vários insights muito legais aqui para vocês. A gente vai falar de storytelling no ponto de venda. Os produtos, quando são envolvidos por uma boa história, despertam emoção, identificação e desejo. Nessa primeira palestra do dia, a gente vai entender como transformar personagens e franquias em experiências que geram conexão e vendas, desenvolvendo ambientações, temáticas e ocasiões de consumo alinhadas ao calendário de lançamentos. A nossa palestrante é a supervisora de treinamento e merchandising da Disney Consumer Products. Vamos receber aqui no palco a Carolina Cohen. Carol, seja muito bem-vinda à Escolar Experience. Muito bom receber você aqui. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Fique à vontade no nosso palco. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Vocês estão bem? Prontos para mais uma feira escolar? É um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu espero que vocês gostem muito do nosso encontro, tanto quanto eu gostei de fazer esse conteúdo. Então, vamos lá. Bom, me apresentando, eu sou a Carolina, sou supervisora de treinamento e merchandising aqui da Disney, e hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, muito importante para todo o ano, mas principalmente nesse período de volta às aulas. A gente vai falar sobre storytelling no ponto de venda. Então, vamos começar com um vídeo. Vamos começar com um vídeo que mostra um pouco da magia da Disney para a gente começar a se ambientar com o nosso tema. Sight of one thing, but it was all started by a mouse. You're part of something big. You're gonna love what comes next. See you in 2027. Impressive. Immersing yourself in the story, be able to understand what the story is, and how best to deliver it. It's been too long, cowboy. That's what drives this place. Então, agora vamos começar. Como vocês podem ver, a Disney é uma grande contadora de histórias. Antes de produtos, a gente tem narrativas por trás desses produtos, e é isso que a gente chama de conexão emocional. E é isso que faz com que os nossos fãs, eles se fidelizem junto com a Disney em todos os momentos da nossa companhia. Quando a gente fala de Disney enquanto companhia, a gente está falando da marca número 1 de entretenimento no mundo e da marca mais influente com as franquias mais amadas do mercado. Isso porque, como eu falei, nós somos grandes contadores de histórias e é através dessas histórias que o público se identifica, seja com um personagem, seja com algum momento, seja com alguma música que assistiu no filme, e assim a gente consegue fidelizar clientes em fãs. Quando a gente fala da nossa maior fanbase, ou seja, base de fãs,
o Brasil concentra a maior delas. Então, a gente está com 33% dos fãs no mundo são brasileiros, em seguida do México, com 31%, Estados Unidos, com 25%. São uma pesquisa que a gente recebeu dos Estados Unidos, então é muito surpreendente e é muito poderoso pensar que a gente tem a faca e o queijo na mão. A gente tem os produtos e a gente tem os fãs aqui no nosso país. E quando a gente fala do desafio do varejo brasileiro, a gente está falando de uma pesquisa que a gente viu em que o fluxo de consumidores ele está aumentando nos shoppings, em lojas de rua. Então, a gente cresce 16% em shoppings e 10% em lojas de rua, só que o faturamento está caindo. Então, esse é o grande desafio do varejo hoje. O que a gente precisa fazer? A gente precisa converter essas visitações em vendas. E como que a gente pode fazer isso? A gente precisa observar primeiro o comportamento do consumidor. Então, a gente vê que o consumidor tem mais confiança nos produtos, mas mantém cautela, até porque a era digital chegou. Então, hoje as pessoas têm muito mais opções, conseguem, antes de tomar uma decisão de compra, elas podem, por exemplo, pesquisar nas redes sociais, pesquisar nos e-commerce, antes de ir para o varejo físico e comprar de fato. E a gente também oferece como solução o fator Disney. Então, a gente tem franquias líderes, conexão emocional com os consumidores e fãs, e apesar do digital estar crescendo muito, o consumidor brasileiro ainda valoriza muito a experiência física. Então, a gente, enquanto Disney, enquanto time de varejo, a gente sempre visa fornecer as melhores experiências dentro do varejo físico. Então, hoje, o comportamento do consumidor ele muda, muito também por conta da jornada digital, mas essas experiências dentro de loja, tornar uma experiência mais imersiva, mais engajadora, não ser só apenas uma exposição de produtos, faz toda a diferença. E esse é o que a gente vai falar hoje. Então, o tema da nossa palestra é do produto à experiência, como criar narrativas que transformam o ponto de venda. Porque é isso que a gente mira e que a gente consegue fidelizar e converter na hora do varejo físico funcionar. Então, quando a gente fala de Disney, nós vendemos muito mais do que só produtos. A gente vende emoções. E a conexão emocional, que eu falei para vocês, ela vem muito das histórias que se conectam com o público. Essa conexão, ela vira uma espécie de expressão, então as pessoas elas têm vontade de usar uma camiseta, elas têm vontade, por exemplo, no Volta às Aulas, de ter um caderno, de ter uma mochila, de compartilhar esse tipo de experiência com os amigos. Quantas pessoas, se a gente for parar para pensar, na nossa época de escola, que a gente fez amizade trocando adesivos, trocando figurinhas, tudo isso importa muito e faz com que as pessoas elas se unam, os alunos se unam, as crianças se unam em torno de um produto, por exemplo, de Volta às Aulas. E é dessa expressão, dessa vontade de se expressar através das nossas histórias, que nasce o desejo de compra. Então, quando a gente fala que o consumidor ele não escolhe apenas um produto, ele escolhe como ele quer viver e expressar aquele momento. Então, um caderno ele pode representar um novo começo, um começo de ano, um começo de experiência, uma nova fase da vida. Uma mochila, ela expressa personalidade. E um personagem pode trazer identificação e pertencimento. Então, esses momentos compartilhados que eu comentei com vocês, de quando nós éramos mais novos, por exemplo, que a gente conseguia fazer até amizades por conta desse tipo de produto. E como que essas histórias elas conseguem transformar uma exposição? Uma narrativa no ponto de venda, então a forma como a gente coloca os nossos produtos, a forma, quais franquias a gente quer colocar, se a gente trabalha com franquias, quais produtos a gente quer deixar em vista, em destaque para o consumidor, quais outros tipos de histórias que ele pode viver na loja, tudo isso importa muito. Então, uma narrativa, ela ajuda a atrair atenção, facilitar a escolha, conectar as categorias, de diversas categorias de produto, que impulsiona a cesta, aumenta o mix de produto e, por consequência, gira mais, aumenta o valor percebido e estimula compras complementares, por conta desse mix que a gente está falando. E quando a gente fala dos personagens como narrativa, eu acho que essa comparação ela fica muito nítida. Qual caderno, por exemplo, conta uma história? Um caderno, por exemplo, estampado ou um caderno que tem o Stitch, que tem o Pooh? Estou vendo algumas pessoas balançando, eu acho que
é o que tem o Stitch, o que tem o Pooh, porque a gente sabe do que se trata, sabe qual que é a narrativa por trás. Quando a gente fala de uma mochila, qual que tem mais expressão, qual que tem mais personalidade? Uma mochila preta ou a mochila do Mickey, por exemplo, é mais divertida, conta uma história? Qual lápis? Ele tem uma narrativa melhor? Um lápis básico, sem estampa, ou, por exemplo, um do Pooh. Tudo isso conta o que o consumidor quer mostrar, expressa a personalidade, expressa do que ele gosta. E aí, quando a gente fala das nossas franquias mais poderosas, dentro do Volta às Aulas, não tem como não falar do Stitch. O Stitch, a gente está com uma estratégia incrível, que é introduzir a Angel. Alguns de vocês podem conhecer como Stitch Rosa, outros podem conhecer como namorada do Stitch, outros podem conhecer como Stitcha, mas ela tem nome, ela se chama Angel. E a gente já está percebendo uma tendência muito bacana de consumo, especialmente para esse Volta às Aulas. Então, os produtos de Stitch com Angel chegam a vender 2 vezes mais do que só com Stitch. Em algumas categorias, a personagem já representa 50% das vendas e a gente consegue expandir a franquia além do Stitch, do nicho do Stitch. Então, a gente quer cada vez mais seguir com essa estratégia. Um outro caso de sucesso muito bacana em que a gente tem que mirar no Volta às Aulas é o Pooh. Então, esse gráfico que vocês estão vendo aqui, eu acho que eu estou bem na frente, no caso, esse gráfico que vocês estão vendo aqui, ele é uma crescente. Então, a gente consegue ver o pico no ano passado, de Pooh, dentro do Volta às Aulas, é uma das nossas principais franquias, e para esse ano, a gente tem uma grande aposta em Pooh, e que está fazendo muito sucesso, por ser um personagem fofo, por ser um personagem que transmite calma, que tem tudo a ver com as novas tendências, com as tendências de wellness. O Pooh é a cara desse tipo de franquia. E aí, pessoal, dito tudo isso, a gente conecta histórias, a gente conecta quais são essas narrativas, a gente conecta a conexão emocional. E agora eu quero passar para vocês 5 elementos que constroem uma narrativa no ponto de venda. O primeiro é o personagem. Quem que conduz a narrativa? É a franquia em questão. O segundo é a ocasião. Então, a gente tem que pensar qual que é o momento de compra da pessoa que está lá observando os produtos. O público. Com quem que a gente quer conversar, expondo os produtos da forma que a gente quer expor. Os produtos, quais mix constroem a solução? Então, quando a gente fala, por exemplo, de Volta às Aulas, a gente tem um mix vasto, a gente tem mochilas, a gente tem cadernos, a gente tem material escolar, a gente tem, por exemplo, outros tipos de categoria de casa, que pode ajudar, lancheiras, tudo isso compõe um mix perfeito que oferece uma solução completa para o consumidor. E a mensagem, qual é a ideia principal que conecta tudo que a gente quer passar? Esse daqui é um exemplo do que a gente faz com o Stitch. Então, o personagem, no caso, é o Stitch. A ocasião é a Volta às Aulas, então a renovação de materiais e o início de um novo ciclo, uma nova oportunidade, um novo ano que se começa. O público são crianças e jovens. E os produtos, a gente seleciona mochilas, cadernos, estojos, garrafas e acessórios. É esse o mix que a gente quer compor. E a mensagem que a gente quer passar com tudo isso expresse a sua personalidade. Faz sentido até aqui? Como a gente consegue conectar e transformar uma narrativa? E a gente não pode deixar de falar do visual merchandising. Então, o visual merchandising é uma peça fundamental para a gente manter consistência na nossa narrativa. Porque ela aumenta a percepção de valor dos produtos e maximiza as vendas. Então, alguns exemplos do que um bom VM pode fazer. Um ambiente atraente, exibições criativas. Então, é isso que a gente fala desse novo varejo, dessa nova experimentação, desse novo engajamento do público para a gente conseguir converter em vendas. Iluminação direcionada, isso faz toda a diferença quando a gente fala de exposição de produtos. Sinalização persuasiva, porque tudo isso fomenta a conexão emocional. Então, para além do caso, por exemplo, que a gente viu de Stitch, que a gente vê numa gôndola, a gente consegue personalizar a loja inteira para que a gente consiga direcionar o que o nosso consumidor ele precisa ver. E aí, pessoal, aqui eu deixo mais como uma reflexão, como um convite, e não a gente não ficar só no Volta às Aulas ou só na sazonalidade que a gente já conhece.
Aqui, por exemplo, a gente tem todo o nosso calendário de Disney e como que a gente consegue surfar essa onda de todos os nossos personagens, de todas as nossas franquias, para além da sazonalidade clássica que a gente conhece, como, por exemplo, volta às aulas, Dia das Crianças, fim de ano. Então, a gente tem vários lançamentos de filmes, a gente tem várias campanhas de marketing, e eu convido vocês a sempre estarem antenados, a sempre acompanhar a gente, porque todo momento em que a gente lança uma campanha de marketing, lança o filme, é uma oportunidade de compra. E aí, para finalizar, eu vou falar um pouquinho para vocês dos nossos bastidores da Disney. Então, como que a gente consegue fazer toda a nossa narrativa dentro da nossa ambientação, dentro dos nossos segredos da Disney. Então, a gente tem 3 conceitos principais: o cenário, o elenco e o atendimento. O elenco é a nossa chave principal, é o nosso grande sucesso. Eu não sei se vocês sabem, mas todos os nossos colaboradores aqui da Disney são chamados de membros do elenco, porque a gente sempre está pronto para fazer uma performance, então, para fazer um espetáculo. É isso que faz com que a gente consiga dar um show em todas as nossas ocasiões, seja nos parques, seja, por exemplo, aqui, seja nos stands dos nossos licenciados, seja dando todo o suporte. O nosso elenco é a chave principal. Quando a gente adapta ao varejo brasileiro, o elenco de vocês, então da loja de vocês, os colaboradores de vocês, caso quem tenha, faz toda a diferença. A forma como eles são treinados, a forma como eles são tratados, faz toda a diferença em como eles tratam os clientes. A magia do cenário. Então, o cenário ele tem muito a ver com o visual merchandising que a gente tanto falou aqui. Então, a gente precisa sempre diferenciar o que é palco e o que é bastidor. Então, como eu falei, os nossos membros do elenco eles estão sempre prontos para performar e a gente consegue performar diferenciando o que o cliente ele pode ver e o que ele não pode ver. Então, um exemplo do que o cliente pode ver é toda uma exposição de produtos, é o visual merchandising, é a iluminação boa. Então, todos os fatores que a gente quer que o cliente veja e que influencia na compra. O bastidor é tudo que a gente não quer que o cliente veja. Então, por exemplo, estoque, descarregamento de caixa, alguma outra coisa que a gente pode pensar, deu algum atrito no PDV, na própria máquina, isso pode acontecer, mas a gente não quer que o cliente veja algum problema no totem para quem tem autoatendimento. Tudo isso faz parte do bastidor, que a gente não quer que o cliente veja. Então, é sempre ter em mente o que é palco, o que é bastidor. E a magia do atendimento, então, quando a gente conecta palco, bastidor e elenco, a gente tem um atendimento incrível. A gente tem 5 pilares do nosso atendimento de sucesso. Aqui eu vou convidar vocês a lerem o livro A Filosofia Disney de Encantar Clientes, que a gente fala muito disso, dessas 5 chaves mágicas do atendimento de excelência. Mas aqui eu quero passar para vocês um exemplo que acontece nos parques. Quando a gente tem um momento lá no parque em que tem algumas lojas depois dos brinquedos. E aconteceu um caso, depois eu posso passar o vídeo, inclusive, para vocês, mas aconteceu um caso que uma membro do elenco nossa deu depoimento de que ela estava trabalhando nessa loja e, na época, antes da pandemia, as crianças elas podiam experimentar fantasias antes de comprar, para ver se cabe. E aí, tinha uma família que estava comprando uma fantasia, estava experimentando, na verdade, a criança, e aí a criança queria comprar a fantasia, ela se encantou pela fantasia. E o pai, ele falou que eles não tinham condições de fazer o pagamento dessa fantasia. E quem estava lá no caixa era a nossa membro do elenco que deu esse depoimento. Ela ficou muito nervosa, ela falou, caramba, eu vou ter que tirar do meu dinheiro aqui para fazer, eu não posso deixar essa criança frustrada, porque faz parte aqui do nosso atendimento de excelência, manter a criança sempre encantada. E ela ficou muito nervosa, ela não sabia muito bem como agir. E aí o gerente, lá dos bastidores da loja, ele foi até o caixa e falou, não se preocupa, o nosso caixa deu defeito e esse é um presente da Disney para sua princesa. Então, pessoal, esse daqui é um exemplo de como que a gente consegue atuar nas adversidades. O assunto sensível, como, por exemplo, a pessoa não tem uma condição de pagamento, que consiga efetuar a compra, a gente consegue, através dos nossos bastidores, através da magia do nosso atendimento, a gente conseguiu
dar de presente essa fantasia e fazer a diferença na vida de uma pessoa. Então, tanto a família quanto a criança vai lembrar disso para sempre. Então, esse daqui é só um exemplo de uma magia que a gente pode trazer para a nossa loja, para o nosso ponto de venda. E com isso, eu me despeço. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem muito a feira. E qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Muito obrigada!